Eterno, nós pedimos nesse momento em que a Tua palavra será exposta, que o Senhor traga a nós, ó Deus, que o Senhor faça com que o nosso coração seja tocado por Tua palavra, e como terra fértil, ó Pai, que possamos produzir bons frutos para a Tua glória, para o Teu reino. Edifica, consola, exorta e traz consolo à Tua igreja, Senhor, por meio da Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco por meio da exposição da Tua palavra. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, dando seguimento ao que começamos pela manhã, em Mateus, abra sua Bíblia em Mateus. Estamos falando do Sermão do Monte, e nessa ocasião estamos expondo aí o capítulo 5, nessa noite, nesse momento, versos 29 e 30. Diz assim o texto: se o teu olho, vamos fazer melhor, vamos ler do começo. Ouviste que foi dito, verso 27, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Uma vez que foi estabelecida a correta interpretação da lei, que nós vimos pela manhã, que protege o matrimônio e preserva a castidade da família, agora nesse momento aqui, o Senhor passa a tratar de como a realidade de como o verdadeiro cristão deve lidar com o seu coração no tocante a esse mandamento. Qual é a disposição, qual é a forma que o crente, que os súditos do seu reino deve agir ou lidar em relação a esse mandamento. Nessa sessão, o Senhor Jesus está a nos ensinar a forma bíblica como devemos guardar o nosso coração, uma vez que tomamos consciência através da exposição correta da lei de que somos maus. A nossa natureza, né, desde a nossa concepção até a parte mais íntima, está manchada pela lama do pecado. E o ponto aqui, irmãos, é que o Senhor sabe que essa natureza corrupta que está abrigada no coração do homem logo objetaria contra a proibição do adultério no coração, dizendo que, ou arquitetando, engendrando desculpas ou algum tipo de questão, dizendo que ela é algo impossível de se controlar. E a gente não precisa ir muito longe, né? Talvez no nosso próprio meio nós já ouvimos isso. Se é algo impossível de se controlar, e com a desculpa de que são palavras duras e que a carne e o sangue não podem evitar o olho com prazer, né, de olhar para uma mulher, ou, no caso de uma mulher, olhar para um homem, que é impossível se abster de cobiça e flertar com algo dessa natureza. O ponto aqui é basicamente esse: o Senhor Jesus sabe que a natureza corrompida do nosso coração, ela nunca se rende de forma amigável. Sempre há as articulações do engano, do pecado, trabalhando, tentando trazer argumentos
Isso fica muito claro para os pais, né, que têm seus filhos. Quando a gente coloca determinada situação, ele passa por cima, a gente chega lá, enquadra, e aí, camarada? O que foi dito? Aí começa, né? Não, mas e isso? Eu pensei assim, eu fiz assim por causa daquilo. Sempre tem uma articulação em torno, né? Sempre foi assim. Isso vem desde a origem do pecado. Quando Adão pecou e Deus se dirigiu a ele não se... Deus está vindo aí, eu tenho que ir lá, tenho que correr na direção do Senhor e confessar o meu pecado e admitir: olha, eu pequei. O Senhor disse para eu não comer, o Senhor me deu essa lei, mas eu falhei, perdão. O Senhor sabe que essa natureza que abriga o pecado, ela é articulosa, é engendrosa. O Senhor sabe também que desculpas como essas dificilmente serão vencidas pela razão, e portanto, irmãos, devem ser atacadas com o terror do Senhor. Com o terror do Senhor. E é assim que nos é ensinado aqui, a partir do texto que nós estamos vendo, Mateus 5, 29, vamos acompanhar. O Senhor Jesus, ele começa justamente por trazer essa realidade diante dos nossos olhos, depois de expor a questão do adultério em si. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. E aí ele usa uma sequência que é repetida, né? Tem um paralelo nessa segunda parte, no verso 30. E a parte inicial ele coloca mais um exemplo, mais um quadro mostrando ou dando ênfase. Todas as vezes que nós vemos repetições, significa que existe atenção que tem que ser dada àquele ponto, não é? Então ele dá um outro exemplo da mão. Se essa mão te faz tropeçar, arranque-a. E aí ele entra de novo nesse paralelo que nós temos aqui, da mesma forma estrutural do segundo versículo. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Talvez o tema que descreva o ensino do Senhor Jesus aqui nesse ponto seja o tema da mortificação do pecado, né? O tema da mortificação do pecado. E o primeiro ponto que devemos aprender aqui, a primeira coisa que podemos aprender aqui, ou que precisamos considerar de forma bíblica, é a natureza do pecado e as suas consequências. Nós temos que olhar como a Bíblia enxerga isso, como as Escrituras mostram isso a nós. Porque senão, irmãos, nós vamos desenvolver um pensamento que nós julgamos ser correto, mas na verdade não condiz com o propósito e o objetivo, aquilo que a Escritura pensa e ensina sobre tal coisa. A primeira coisa aí que nós devemos ver então é a natureza do pecado e as suas consequências. E o que está sendo tratado aqui é algo absolutamente grave. É algo absolutamente grave, mas em muitas situações desprezados por muito. E eu queria tentar montar aqui alguma colocação para que a gente desenvolva o ensino bíblico acerca da doutrina do pecado. Quando percebemos toda a estrutura bíblica acerca do pecado, nós vamos perceber que a lei, né, desde o Antigo Testamento, a lei, os profetas e os evangelhos, nós percebemos claramente que toda a progressão da revelação
se dá em torno da lei de Deus, né, do preceito que foi dado da lei de Deus, da quebra em desobediência da lei do Senhor e dos inúmeros alertas, dos incontáveis chamados ao arrependimento e ao alerta quanto ao problema do pecado, que desviou o homem da sua adoração verdadeira a Deus, de forma que a doutrina do pecado, ela segue uma linha contínua, desde do Éden até a cruz, mostrando o que aquele pecado dos nossos primeiros pais no Éden significou dentro de toda a realidade criada, a ponto de culminar na morte do Filho unigênito de Deus, o santo e bendito Senhor Jesus. Quando nós olhamos isso, né, todo o enredo do texto bíblico ali é muito interessante, né, quando a gente visualiza determinada questão como essa que nós estamos vendo aqui, que é a doutrina do pecado, e nós corremos pelas Escrituras, recorremos, não é, a essa doutrina ou a esse ensino pelas Escrituras, e nós vemos determinadas questões, o nosso coração fica ligando um ponto ao outro. E aí, quando nós olhamos para o enredo daquele contexto bíblico da entrada de Jesus em Jerusalém, lá em Mateus 21, e percebemos que essa era a última semana do Senhor, que marca, não é, o início daquela trama que pretende prendê-lo, não é, de forma injusta, não é, carnal, crucificá-lo, matá-lo. Algumas questões dentro dessa realidade que nós temos ali em Mateus 21 salta diante dos nossos olhos. O Senhor Jesus estava caminhando para Jerusalém, subindo para lá. O Senhor do universo estava aqui, caminhando para a sua última semana, dentro de um lugar, de uma situação, de um contexto que ele se permitiu, onde uma trama seria desenvolvida e que tiraria a sua vida, e que ele morreria, dentro de todas as questões que nós já conhecemos. E aí vem uma pergunta que nós precisamos considerar aqui: qual foi a significação de todo aquele acontecimento? Qual o significado disso? Por qual motivo, uma pergunta melhor, por qual motivo Jesus se dirigia diretamente à cruz e à morte? E a resposta não pode ser outra a não ser: o pecado foi a causa de tudo. E o pecado é algo que só pode ser solucionado como foi solucionado por Cristo. Não há nenhuma outra alternativa de justificação, não há nenhuma outra maneira de se resolver a questão e o problema do pecado, a não ser da forma como ela foi resolvida no Filho de Deus, no próprio Deus, se entregando, morrendo, sofrendo. E às vezes, quando a gente fala de entrega, de sofrimento, a gente tem uma percepção muito pequena e limitada do que isso significa. Por isso temos uma noção e temos uma perspectiva pequena do que é o pecado. E por isso às vezes não damos muita atenção para temas como esse. Precisamos partir, irmãos, da correta compreensão desse tema para entendermos a forma radical como o Senhor nos ensina a lidar com nossa natureza pecaminosa existente ainda em nós. E o ponto aqui não é negando, como nós vimos pela manhã, mas reconhecendo e confessando. Devemos saber que o pecado em nós, em mim e em você, é algo que levou o Filho de Deus a suar gotas de sangue no jardim do Getsêmani, que obrigou a suportar toda a agonia e todo o sofrimento a que ele foi sujeito.
foi o nosso pecado, foi o nosso pecado que fez com que ele experimentasse esse gosto amargo da separação, do amor, da bondade, da doçura do amor do Pai, da bondade e misericórdia do Pai, que nunca antes em toda a eternidade ele havia experimentado. Foi pelo nosso pecado que ele suportou a ira amarga do Pai contra ele, o olhar contrário do Pai contra o Filho é dirigido naquele momento em que ele está se entregando. Mas aqui eu queria que você percebesse algo mais nisso, pois não podemos pensar ali dentro desses termos, os sofrimentos, como acontecendo apenas no Getsemane, né? Naquele momento final, ou um pouco antes ali. O sofrimento de Cristo foi ao seu ápice, foi o ápice de uma vida inteira de sofrimento. Aquele momento foi o ápice de uma vida inteira de sofrimentos. O sofrimento de toda uma vida adveio de ocupar uma posição, entenda bem isso, de ocupar uma posição subalterna, mesmo sendo o Senhor do universo. Isso resultou de viver dentro de uma atmosfera pecaminosa, mesmo sendo ele santíssimo, santíssimo. Eu acho interessante que Heber Campos, o filho, né, Heber Campos, comentando isso, ele diz, né, ele contrasta ali o terror de Moisés diante da glória de Deus no Monte Sinai, e o terror de Cristo no Getsemane, dizendo que Moisés ainda estava diante do Deus do pacto, quando Cristo viu a Deus com sua espada já desembainhada, apontando para ele. E é interessante que a gente falando assim, parece que fica uma coisa um tanto vaga. Abra comigo Hebreus 12. Como isso é descrito. Hebreus 12. (21). Veja o contraste. Moisés diante do Deus do pacto, ou seja, com a espada ainda banhada. Veja como isso é colocado aqui. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, né? Moisés aqui ele está literalmente olhando, vendo de alguma forma o Deus do pacto com a sua espada. Cristo naquele momento, ele está vendo o Pai com a sua espada apontada, desembainhada para ele. Irmãos, Cristo sofreu sozinho e intensivamente os sofrimentos do abandono, acusação falsa, angústia, agonia, desonra, desprezo, negação, ódio, perseguição, rejeição, tentação, traição, tristeza, vergonha, zombaria, como uma ovelha muda, como uma ovelha calada. E finalmente ele morre, uma morte maldita de cruz. E aqui mais uma vez nós precisamos levantar a questão: o que é o pecado? Como nós levamos, como nós entendemos a doutrina do pecado e como nós olhamos para a nossa vida com relação a ele, a essa natureza que ainda está abrigada em nosso coração? Será que nós não consideramos tudo isso? Será que nós esquecemos de toda essa realidade? E aí eu queria te chamar a atenção para isso, para essa realidade que é somente pela morte e pela aplicação da obra, morte, ressurreição e aplicação da obra de Cristo,
pela obra do Espírito em nós, na regeneração, que podemos dar o devido valor a todo alerta bíblico quanto ao mal que nos desviou desse bem supremo para o qual nós fomos criados e nos colocou em um estado de miséria total. E ligado a isso, eu queria que você percebesse, eu queria de alguma forma deixar isso claro aos nossos olhos e coração, percebendo essa relação. Irmãos, entenda isso: todo verdadeiro crente, todo cristão autêntico e verdadeiro, ele aprecia e valoriza a doutrina bíblica do pecado. Todo cristão, ele necessariamente ele aprecia e dá valor a essa doutrina, porque a partir do conhecimento do mal que opera nele, ele aprende o valor do resgate pago por ele, e a partir do poder da obra de Cristo aplicada nele, ou aplicada em nós somos ensinados a mortificar a poluição restante em nosso coração de forma mais eficaz para a glória de Deus, aplicando os métodos bíblicos, olhando para os princípios que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, considerando o espírito da lei. Só que eu não quero parar por aí, mas com base nas Escrituras, na autoridade das Escrituras, do que nós estamos vendo, eu posso afirmar a vocês, a cada um de nós, que se você não aprecia a doutrina neotestamentária do pecado, isso simplesmente significa que você não é crente. Pode parecer duro, pode parecer perturbador, mas é verdade, você não pode negar isso. A pessoa que odeia a realidade bíblica, que não aprecia e não dá valor à doutrina do pecado, não pode ser crente de forma alguma. De forma alguma. Porque você despreza tudo que o céu moveu a seu favor, desprezando os sofrimentos de Deus, Filho, naquela cruz. É essa a realidade daqueles homens, diante de todos os alertas das Escrituras, diante de todo o crescimento da revelação, de toda a progressão da revelação. Teve um momento que eu expus anteriormente, né, em outros momentos, o Evangelho de Marcos, né, e você chega a um ponto ali que esses homens se acham numa condição indesculpável, no sentido de que, pelo conhecimento, pela extensão do conhecimento que eles tinham, é como se existisse uma seta, que quando eles olhassem para Jesus, a seta estaria assim para Jesus: ó, é Ele. É Ele. Pelas obras, pelas ações, pela fala, por tudo que Ele realizou, era Ele o Filho de Deus, era o prometido, era o cumprimento, era Deus agindo no tempo, salvando e redimindo o seu povo do pecado. Do pecado. Quando aqueles homens rejeitam, quando aqueles homens desprezam e procuram tirar a vida dele, o que é senão a obra de um coração irregenerado, de um coração maligno, dos filhos das trevas, dos filhos do diabo, contra o Filho de Deus? Nós não podemos nos enganar, irmãos. Nós não podemos nos enganar. Existem pontos que são duros de ouvir, mas nós não podemos nos omitir de falar. Essa é a realidade do que nós estamos vendo aqui. Diante de uma correta percepção do pecado, então, agora, do que é a natureza do pecado, da sua consequência, podemos agora entender devidamente a forma radical que o Senhor nos ensina a lidar
com Ele em nossa vida prática. Agora sim. Agora sim. Podemos considerar aí então os dois pontos, ou voltando ao texto de Mateus 29, 5, 29, considerando aí os dois textos paralelos que o Senhor dá em Mateus 29 e 30, né? A partícula aí é essa: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Verso 30: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. A primeira coisa que precisamos dizer aqui, embora seja óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, é que Jesus não está ordenando algum tipo de mutilação do corpo, né? Mas o uso redimido do coração, o uso redimido das afeições, o uso redimido das motivações, e enfim, o uso redimido das nossas ações. Ok? Jesus não está aqui ensinando uma doutrina masoquista de automutilação com objetivos espirituais. Tampouco está sugerindo que o caminho para resolver o problema dos maus desejos que são aflorados em nosso coração e que alcançam o exterior e a execução por meio das mãos é infligir a cirurgia física radical. Não é isso. Dentro da cultura judaica, o olho direito e a mão direita representam as melhores e mais preciosas faculdades de uma pessoa. A representação ali é isso: o Senhor, Ele toma algo comum daquilo que era entendido, para aplicar uma verdade acerca do princípio do reino dos céus, a interpretação correta e o ataque correto, a forma que nós devemos agir contra essa natureza. Então, o olho direito representa o melhor da visão, dentro dessa perspectiva, e a mão direita o melhor das habilidades de uma pessoa. Então veja para onde Jesus está apontando aqui, né? Olha, se aquilo que é mais, digamos, precioso ou preciso para uma pessoa, dentro dessa perspectiva de olho e mão, se isso está causando ou dando razões ou motivos que levam ao tropeço, ao pecado, que faz com que alguém caia, arranque. Jesus aqui está ilustrando a forma séria e grave como devemos encarar o mal que nos põe no caminho dos ímpios, rumo ao inferno. E a lição aqui é esta: devemos estar dispostos a desistir. O princípio aqui é esse: devemos estar dispostos a desistir, romper com tudo que for necessário, até mesmo aquelas coisas mais queridas que possuímos, mas que é contra a castidade, contra os princípios de pureza, de retidão, que nós vimos pela parte da manhã, como quem arranca um olho, como quem corta uma mão. O ensinamento aponta para isso. É interessante aí o termo grego usado aí para tropeçar, escandalizo. Ele significa literalmente armar uma armadilha. Armar uma armadilha significa aquela haste. Quem já caçou aí, né, armou arapuca, vai saber do que eu estou falando. Os mais antigos aí, claro, né? Significa então aquela haste na armadilha que salta e a fecha quando o animal toca. O animal pisa ali. Normalmente quando tem o assalpão, né?
as pessoas usavam para pegar passarinho. Ele coloca lá, o passarinho vem inocentemente, e quando ele pisa ali, a haste solta, a tampa fecha. Trata-se da lingueta do assalpão, né? Certo comentarista diz que essa armadilha é provida de isca e uma tampa que, detonada, fecha a armadilha prendendo o incauto animal. Trazendo isso a termos práticos, o ensino aqui é que todas aquelas coisas que estão colocadas em nossas vidas, que estão colocadas ao alcance dos nossos olhos e mãos, quando nos promove qualquer ocasião, veja bem, ligando aí aquilo que lemos no Catecismo Maior, promove qualquer ocasião para o pecado, ou para aquilo que nos leva a pecar, que abre esse caminho, deixa esse caminho limpo, aberto, é uma armadilha. É uma armadilha. E a longo prazo, é isso que eu queria que você percebesse aqui, e a longo prazo nos leva ao endurecimento fatal, ao endurecimento final. Porque aquilo, né? Às vezes passa, dá aquela flertada com determinada situação, tem determinada experiência e vê que não é bom, mas não evita. Já viu? Que é pecado, que abrange tudo aquilo que nós desenvolvemos, mas não evita. Continua. Uma ilustração bem tosca. Às vezes eu fico vendo o Timóteo, né? Ele está lá, deitadinho pelo chão, daqui a pouco ele olha para uma tomada, pronto. Ele quer ir na tomada, né? Aí ele vai engatinhando. Chega lá, ele fica do lado assim, ó. Bota a mãozinha assim para ver qual é. Fala, não pode. Sai daí, não pode. Aí ele, pro outro lado. Não evita. Não evita. E qual é o grande problema? É que a longo prazo, nem sempre, irmãos, quando a gente flerta ou está em uma condição de pecado, abre-se um buraco no chão e você é engolido, cai uma bigorna na sua cabeça e você morre. Nem sempre. Nós temos essas consequências instantâneas e imediatas. A questão é que a longo prazo, a recorrência, o uso daquelas coisas que promovem o que é mal, promovem o pecado em todas as áreas da vida cristã, da vida do homem, no caso, né? Sendo utilizadas, isso vai trazendo um endurecimento a ponto de achar que aquilo é comum, normal, aceitável ou tolerável. E eu queria trazer, como nós vimos pela manhã, algumas ilustrações práticas com relação a isso, com o uso indevido daquelas coisas que às vezes são boas, legítimas, como o uso do celular, das redes sociais, da internet, da motivação pela qual a pessoa quer ter um corpo sarado, né? Um corpo bonitão. Nossas amizades, no trabalho, escola, academia. Como essas coisas têm afetado a nossa vida,
E aí eu queria fazer uma pergunta aqui mais específica, a ponto de refletirmos sobre a gravidade do que estamos vendo. Como isso tem alimentado a nossa percepção da eternidade? Ou não tem? Tem alimentado qualquer outra coisa, os nossos desejos carnais, os nossos desejos terrenos. Como todas essas áreas das nossas vidas têm, de alguma forma, nos alimentado na percepção daquilo que é eterno. Abra Hebreus 3. Nós temos aqui o alerta bíblico e o ensino bíblico sobre como nós devemos ficar alertas quanto a essa realidade. Hebreus 3, 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, o objetivo dessa hipérbole aqui que o Senhor usou, e o objetivo desse ensino usado pelo Senhor aqui, é justamente para enfatizar o que está em jogo. E é algo seríssimo. Veja: pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. A repetição aqui torna essa palavra enfática. E como nós falamos, né, o ponto aqui interessante é que há muitas coisas, irmãos, nessa vida, nesse mundo, que por si só, né, não são mais, ou são boas, corretas, proveitosas, mas nosso Senhor ensina-nos aqui que se essas coisas chegarem a servir-nos de armadilhas, precisamos pô-las de lado. E a questão é, precisamos estar atentos, porque essas coisas, irmãos, são muito sorrateiras. Essas coisas são muito sorrateiras. A gente precisa ter olhos abertos, uma mente, um coração aguçado nas Escrituras, uma vida com Deus, para que possamos olhar, identificar essas questões. E é interessante como Jesus exprimiu esse ponto de maneira ainda mais enfática ou incisiva, em certo momento, quando ele declarou: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e aí o termo que ele usa, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso quer dizer que não importa quem ou o que tenha se interposto entre nós e o Senhor, caso seja prejudicial a nossas almas, isso deve ser tratado com cuidado, de forma correta. Contudo, isso não significa necessariamente que o crente tenha de odiar os membros de sua família, né? Assim como arrancar o olho e cortar a mão não significa literalmente mutilar o corpo, como nós vimos. O que está em pauta aqui é o fato de que qualquer coisa que milite contra a alma, que milite contra a nossa salvação, não passa de um adversário, devendo ser tratado aí então como tal.
Irmãos, como às vezes esse assunto é negligenciado por nós, no nosso dia a dia. Como isso é negligenciado. Quão descuidados nos mostramos acerca de nosso destino eterno. E aqui, talvez a gente consiga responder algumas questões acerca do que estamos vendo aqui, que faça nos refletir sobre isso. Práticas, né? Coisas práticas do nosso dia a dia. E aqui está: o quanto da eternidade ocupou seu coração essa semana? O quanto nos devocionais, nos momentos em que você está ali, ou no seu trabalho, ou nos seus afazeres, o seu coração se preocupou, a sua mente esteve preocupada com a realidade eterna que nos aguarda, O quanto do deleite eterno de estar unido a Cristo fez com que você lamentasse a condição que você se encontra agora em um mundo de pecado, em um corpo de pecado, cercado por todas as armadilhas, por todas as tentações do mundo, do diabo e da carne. O quanto nós lamentamos e choramos e nos entristecemos ao meditar nisso durante essa semana. Irmãos, é uma tragédia que sejamos tão negligentes no que concerne ao que é eterno, mas tão preocupados com aquilo que inevitavelmente terá fim, que perecerá, que é transitório. É uma tragédia percebermos o quanto de valor damos por aquilo que é transitório. Mas o Senhor aqui, Ele insiste, Ele enfatiza isso de forma bem clara, de que é melhor ficarmos aleijados pelo resto da vida do que perdermos tudo na vida futura. Eu quero aqui concluir com algumas aplicações. Primeiro é que diante da odiosidade do pecado aos olhos de Deus, como nós vimos, como Deus tratou isso e o que precisou ser feito para que ele fosse resolvido, diante da odiosidade do pecado aos olhos de Deus, devemos nós. Lembra da leitura continuada do texto em Levítico? Que requer de nós, porque somos do Deus Santo? Nós também devemos odiar o pecado, fazendo tudo, envidando todos os esforços que estiverem ao nosso alcance, para que o pecado seja mortificado dentro de nós, no nosso coração. Como o salmista no Salmo 97:10 diz: vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Essa é a coerência na vida prática cristã. Vós que amais ao Senhor, abominais ou odiai. Nós devemos ser esses irmãos que estamos constantemente nessa guerra até o sangue, lutarmos com todas as armas espirituais que a palavra do Senhor nos dá, para combatermos as mais insignificantes coisas que se levantam e que podem
ser uma armadilha que nos prenderá e nos levará a esse endurecimento. Nós temos nos mostrado bem à parte, às vezes, dessa realidade como cristãos. E, lendo o comentário de Lloyd Jones sobre essa exposição, o Sermão do Monte, ele diz algo interessante quanto a isso. Veja, em tempos diferentes dos nossos, mas que ele coloca aqui se enquadra, se encaixa muito bem a nossa realidade hoje. Ele diz assim: formamos um contraste notável e patético com aqueles grandes crentes do passado, intitulados puritanos. Eles costumavam analisar e desmascarar o pecado, e o resultado disso é que muitos zombavam deles, chamando-os de especialistas do pecado. Que o mundo ria, se assim quiser fazê-lo, mas é dessa maneira que uma pessoa pode santificar-se. Portanto, examine o pecado, leia as descrições bíblicas a respeito do pecado, analise o pecado, e quanto mais você assim fizer, tanto mais haverá de odiar o pecado, fazendo tudo quanto lhe for possível para desvencilhar-se dele, e a qualquer preço, destruindo a influência dele em sua vida. Nós precisamos olhar para isso, irmãos, e entender a seriedade e a gravidade que nós precisamos, a forma radical que precisamos lidar com isso. Eu já estive em contexto que a minha presença não era tolerada por ver determinadas coisas na vida de muitas pessoas que faziam parte do hall de membro da igreja, por procurar ensinar biblicamente a doutrina do pecado, por ensinar a realidade da depravação do pecado, de dar uma ênfase quanto a essa realidade, a fim de chamar a verdadeira santidade, santificação, a vida comum da igreja. E a resposta que se tem é um cara como nós lemos aqui, como os puritanos eram, longe de querer me comparar com esses homens, mas isso acontece, e eu volto a dizer isso, se você não gosta, não aprecia, não tem apreço e não dá valor à doutrina do pecado, ao ensinamento bíblico sobre isso, você não tem razão nenhuma para dizer que é crente. Nenhuma. Nós fomos salvos do pecado por Cristo. Nós fomos libertos do poder do pecado. Fomos libertos da culpa do pecado, do poder do pecado. Seremos libertos da presença do pecado, porque Cristo morreu, Cristo pagou o preço devido. Se você não entende o mal, se você não gosta de entender como o mal que te distancia do seu Salvador opera no seu coração, a fim de que você possa reunir as armas corretas espirituais contra esse tipo de cilada que se levanta, nós não temos nenhuma razão para dizer que fomos alcançados pela morte redentora de Cristo naquela cruz. Nenhuma. Essa doutrina causou e causa na história da igreja muitas divisões, muitos
olhos virados para você, bicos. Mas em todos os lugares que Cristo é honrado e que a sua palavra é reverenciada, essa doutrina estará em voga, ela estará sendo pregada, a fim de que nós saibamos como nos santificar para a glória de Deus. A segunda questão, e eu encerro aqui, é sobre a importância da mortificação. Uma vez que nós identificamos ou conhecemos bem o nosso inimigo mortal, podemos agir com armas certas contra ele. Abra Romanos 8. Romanos 8. Versos 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, melhor dizendo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, não se esqueçam disso. Mortificação significa guerra. Mortificação do pecado significa uma guerra mortal, uma guerra sangrenta ao nosso próprio pecado, com o objetivo de matá-lo, de neutralizá-lo antes que ele nos neutralize. E o fim disso, como o texto coloca, é a perdição, é o inferno. É o inferno, onde não haverá mais qualquer possibilidade de arrependimento. Qualquer possibilidade de arrependimento. Nunca me esqueço dessa fala de John Owen: mate o pecado, ou ele matará você. Encontre ele. Dentro dessa ilustração que Lloyd Jones fez, identifique, frise ele, se coloca diante do Senhor com ele, busque o auxílio do Senhor em sua palavra, esteja presente nas reuniões da igreja, onde a palavra do Senhor está sendo pregada por um ministro ordenado, onde há a comunhão dos santos, onde você é aconselhado. Irmãos, não busque no mundo e nas esferas seculares a resolução para o problema do pecado. Existe uma tendência maligna e diabólica de renomear os pecados e tratá-los psicologicamente, a fim de que você não encontre o seu pecado e não trate-o como deve ser tratado. Você tem uma igreja, você tem pastor, você tem presbíteros, você tem homens fiéis, uma liderança, e você tem a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz: aconselhai-vos uns aos outros. Não busque nessa esfera uma solução para o problema do seu pecado. Você vai encontrar os paliativos ali, faz isso, aquela fórmula, né? Senta aí, vamos conversar. Isso, aquilo. Tenha em mente essa realidade. Se nós não identificarmos a causa do nosso mal, você não pode ter um remédio eficaz contra esse mal que está operando em você. Se não for identificado esse mal, você morrerá com ele. Ele causará a tua morte. Que o Senhor, irmãos, produza em nós o aprofundamento do entendimento dessa palavra. Pedimos
A nossa oração deve ser essa, que o Senhor, por meio do seu Espírito, nos ilumine os olhos, nos dê olhos bem alertas e atentos, para que possamos vigiar o nosso coração, a nossa vida como um todo. Vamos orar. Pai bendito e santo, somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos deu em Cristo Jesus todas as coisas que precisamos para a vida e para a piedade. E em Tua palavra, ó Deus, nós temos todos os métodos devidos contra o mal que opera em nosso coração. Pai, que nós sejamos dirigidos por Teu Espírito, guiados por Tua palavra, a olharmos cirurgicamente o nosso coração e aplicarmos a Tua palavra, os métodos que ela nos dá para mortificar a carne e para vivificarmos o nosso coração em santificação e conformação à imagem do Teu Filho, Senhor. Nos ajude em nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor. Que o Teu povo, ó Pai, cresça cada dia mais nessa conformação para a glória do Teu nome. Oramos assim gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos